Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa tarde. Como eu falei ontem, hoje nós vamos estar falando sobre a parábola da dracma perdida. Peço perdão porque agora eu estou gravando os vídeos mais tarde, agora eu tenho ficado mais em casa, não estou mais trabalhando. Então, eu tenho alguns afazeres antes de gravar para vocês. Mas vamos lá. Hoje a mensagem se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, que vai nos relatar a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. E, havendo perdido uma dracma, ela começa a procurar, ela fica preocupada por ter perdido aquela dracma. E naquela época, as dracmas era algo muito precioso para as mulheres daquele tempo. Então, o que acontece? Ela perdeu uma dracma, ela não perdeu na rua, ela perdeu a sua dracma dentro de casa. E o que Deus me faz refletir nessa mensagem? Quantas das vezes perdemos algo dentro da nossa própria casa? Perdemos a nossa essência, perdemos o nosso brilho, perdemos a nossa adoração, perdemos quem somos, e o nosso brilho se apaga, as obras que nós fazíamos já não fazemos mais, antes buscávamos pela madrugada, hoje já não buscamos mais. É nesse sentido dessa dracma que Deus tem me incomodado. O que nós temos perdido? As dracmas eram preciosas para as mulheres daquela época. E não é diferente na minha e na tua vida. O que temos com o Senhor é precioso. E quantas das vezes nós deixamos de orar, deixamos de buscar, os nossos afazeres, o trabalho, filho, casa, casamento, tudo se torna mais importante do que voltar a fazer o que você fazia para Deus. Então, o que eu venho deixar de reflexão para todos nós, que em primeiro lugar na nossa vida venha ser Deus. Que nós não venhamos perder a nossa essência, o nosso amor, as orações pela madrugada, os clamores que nós fazíamos, porque muitas das vezes nós conquistamos a bênção e paramos de orar. Não é porque Deus nos abençoou que temos que parar de orar. É porque Deus nos abençoou que nós temos que orar mais e mais. Para que o Senhor continue olhando para mim e para você como a menina dos olhos do Senhor, como preciosidade. Então, se hoje eu e você pararmos para fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa trajetória com Deus, qual foi a dracma especial que perdemos? Qual foi aquilo que Deus nos confiou que nós deixamos de fazer? Deixamos de buscar, deixamos de exercer um dom que Deus nos deu, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos proporcionou. O que nós deixamos de fazer para Deus? Essa é a reflexão de hoje. Traga a essência de volta para o seu lar. Traga o brilho do Espírito Santo de volta para a sua vida. Não deixa nada separar a sua comunhão com Deus. Varre a casa, arruma com carinho a sua casa espiritual. E se a física também precisar, vai fazendo seus afazeres que Deus vai palestrando o teu coração. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não usa aquele que está desocupado, que não quer fazer nada. Deus pega quem está ocupado, atarefado, para fazer o querer e a vontade dele. É nos momentos que mais achamos que estamos ocupados, que não temos tempo, é o tempo que Deus está tratando comigo e com você. Varrendo a nossa casa, fazendo a comida, lavando a louça, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, ou o esposo cuidando da esposa. É no momento onde Deus está cuidando de cada um de nós. É onde Ele está palestrando conosco, nos ensinando como devemos caminhar. A Bíblia, a palavra do nosso Deus,
ela é instruções para que nós venhamos caminhar bem, para que nós possamos seguir uma vida reta e íntegra perante o Senhor. Não é fácil, existirão barreiras, existirão quedas, existirão dificuldades que muitas das vezes nos impedirão de fazer a obra do Senhor 100%. Porém, não podemos deixar de fazer. E que tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão para fazer, nós venhamos fazer com perfeição. Porque estamos fazendo para o nosso Deus. O homem na terra pode não ver, mas o nosso Deus, que vê o oculto, o secreto e o escondido, está nos vendo, nos contemplando, e Ele nos honrará. A nossa honra, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa honra não vem de homem na terra. A nossa honra vem do Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que conduz a nossa caminhada e que nos protege de todo mal. O nosso Deus, ele acampa anjos ao nosso redor, para que o mal não venha nos tocar, para que o inimigo não venha nos afrontar. Então, que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, que nós possamos varrer toda a nossa casa, pôr tudo no seu devido lugar, para acharmos aquilo que o Senhor nos confiou, que nós havíamos perdido. Medita na passagem, Lucas capítulo 15, do versículo 8 em diante. Varra com diligência, ela procurou com cuidado. Então procura na minha e na tua vida o que nós deixamos, o que foi perdido na nossa vida. E vamos nos voltar mais para o Senhor, nos ofertar mais ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nesta tarde, Senhor, eu peço para abençoar todos os amados irmãos que estarão vendo esse vídeo, Pai. Entra com providência no lar, na vida, no trabalho de cada um dos teus filhos, na vida espiritual, sentimental, financeira, Pai. Entra, Deus amado, Deus querido, com o teu mover e com a tua providência. Ajuda com que os teus filhos encontrem, Pai amado, Pai querido, aquilo que foi perdido. E conceda aos teus filhos amados, queridos, a tua provisão, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, certa da vitória de todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã.